Fala comigo, nação, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GoFla. Galera, vamos dar uma olhada aí o que o pessoal da ESPN tem falado sobre o jogo de amanhã, Botafogo e Flamengo, clássico e jogo contra o líder do campeonato. Importantíssimo jogo, né? E créditos aí para a ESPN, o link deles vai estar na descrição. E primeiro eu queria pedir o seu like. É uma grande moral que você dá um trabalho danado fazer esse corte, gente. E a plataforma permite que a gente traga conteúdo de fontes externas para dentro do canal, né? Então, se você puder expressar a sua gratidão pelo like, agradeço bastante. No final, aqueles comentários inúteis e sem importância que eu sempre faço, beleza? Simbora, vamos dar uma olhada aí no que eles falaram. Isso aí. Ah, porque se fosse um outro clube, ele tá falando a respeito do Flamengo? Será? Não, ele não fala um outro clube, se fosse outro clube, o adversário. Ele fala a respeito. Porque eu fiquei na dúvida se ele falou do Flamengo, se ele falou do Palmeiras. Não, falou do Flamengo. Do Flamengo. Porque ele quis dizer que o Flamengo iria mexer os pauzinhos da CBF e não jogaria no sábado. Talvez ele tenha razão. Talvez o Flamengo tenha força para mexer, independente de grade e tudo, e falar, não vou, tô aqui na Libertadores, se fosse um Fla-Flu. Talvez, mas já não vai saber. Pô, então fica uma cutucadinha ali só. Quarta-feira, 19 horas. Para o jogo sábado, 21 horas. Aquela cutucada e tal, e talvez já preparando um terreno, se a coisa não for bem lá no sábado. Mas chororô já, chororô. Cansados e tal. Nem todos, né? Porque o artilheiro deve voltar ao Tiquinho. Ótima notícia, né? Inclusive. Artilheiro do campeonato, craque não só do time. E o Diego Costa tá indo bem também, né? Então, mas só notícia boa. Deve voltar o Tiquinho mesmo, e o Diego tá aí também para entrar. Acho que não jogam os dois, Tiquinho puder. Acho que é o Tiquinho e pronto, né? Voltou e pronto. E vai estar bem descansado com uma fome de gol danada. Mas é uma cutucada já assim, né? Será que o outro ia ter mais forças? Enfim. Olha o Diego aí, ó. Vocês queriam saber? Ele já fez 3 jogos, 124 minutos. 2 chutes e 2 gols. Pô, 2 chutes e 2 gols? Que isso. A média é espetacular, hein? 100% lá. Chutes ali, entenda-se uma cabeçada, é isso? 2 finalizações. Finalizações, né? Um gol ali. Maneira de dizer. Exato. Ali foi um chute de cabeça que ele deu. Deixaram ele sozinho. Um cara que tem fama de cabecear bem, é artilheiro, conseguiu estar livre para cabecear e guardou. Vai estar lá, eu acredito que no banco, com o retorno do Tiquinho, que eu espero que o Botafogo possa ter o artilheiro de volta. E aí é jogão, faz parte, essa chiadeira faz parte. Agora você foi bem naquele negócio, bem-vindo ao futebol brasileiro, que os portugueses, alguns já estão acostumados, o Bruno talvez não estivesse. E ele tá bem chateado, o torcedor tá chateado, acho que assim, a responsabilidade... É dele pela estratégia errada que ele usou de não colocar o time principal no jogo de ida antes do jogo com o Bahia. Então, assim, ele sabe que vai ter uma pressão se ele não for bem contra o Flamengo também. Não é caso de demissão, etc, nem nada. O São Paulo acho que corre mais risco do que, nesse caso, do que ele. Mas existe uma pressão, né? Eliminado, perdeu o primeiro jogo em casa... Sim, claro. E ficou tá mexendo os pauzinhos dele lá também. Como assim? Tá mudando o time, testando um monte de coisa. Tá testando um monte de coisa. Testou o Pedro de centroavante. Ele tá mexendo os pauzinhos dele lá também. Será que vem escalação diferente de novo? Vem algumas... Mauro, você sabe que é difícil isso acontecer. Mas eu acho que o São Paulo vai mudar o time. É uma coisa... Excepcionalmente. Assim, é uma coisa que é raro de acontecer. É raro, mas acontece muito, né? O teórico time titular, até o goleiro ele trocou, né? O último treino, quem treinou no teórico time principal foi o Rossi. Né? E ele tá louco pra botar o Rossi pra jogar, né? Eu vou dizer um negócio pra você. Se você pegar os números do Pedro com o Gabigol, há uma equivalência muito grande. E o Pedro, todo mundo sabe que precisa de menos oportunidades para fazer o gol, né? O Gabigol não precisa precisa de mais minutos para fazer o gol e mais oportunidades. O Pedro tem menos oportunidades e menos minutos. Você quer os números do Gabriel com o Pedro? A gente manda produzir agora para você. Vamos produzir agora. A produção vai dar o jeito dela, já vai entrar. Pode continuar seu raciocínio. Eu não sei. Desculpa aí, rapaziada, não foi com esse interesse, não. Mas esse é um jogo que chama muita atenção, até porque o Flamengo tem... O Flamengo, se não me falha a memória, contra o Bragantino tomou uma borrachada, aquele modelo gigante, né? A borrachada foi daquela sentida, tomou logo 4. O problema é que o Flamengo não viu a bola. Bola Flamengo, Flamengo bola contra o Bragantino, eles não foram apresentados.
Não teve uma apresentação formal e eles não viram a bola lá. Contra o Cuiabá também não. Olha lá, contra o América Mineiro. Aí, e o Bruno Lage reclamando que o adversário descansou. Contra o América Mineiro, contra o Internacional, ainda tem um Cuiabá também. E esse Internacional aí foi com o time, o Inter veio com o time reserva. O time reserva. O Inter tinha um jogo na Bolívia. Enquanto o São Paulo também foi com o time reserva. Foi. Então, ainda tem o jogo muito ruim contra o Inter. Tem contra o Cuiabá. O Cuiabá que tá tendo uma recuperação muito legal no campeonato, né? Sim. O Cuiabá já tá olhando pra cima, não tá mais olhando pra lá. O Cuiabá foi verdade que todo mundo ficou com tempo, né? Mas também o Flamengo também ficou com tempo. Sim. E tomou outra borrachada lá. Bola Flamengo, bola também não foram apresentados naquele jogo. Se o Flamengo repetir o que fez nesses jogos que a gente citou aqui, não tem como se salvar contra o Botafogo. O Botafogo tem um padrão de jogo. O Flamengo não consegue repetir um padrão de jogo. Acho que a gente olha para o papel e até meio maluco a gente não colocar o Flamengo como favorito para algum tipo de jogo. Mas a gente olha para o campo, a gente vê um time que tem mais condição de vencer o jogo, que é o Botafogo. É um time muito mais confiável do que o Flamengo na competição. É favorito para o clássico? Eu diria que ligeiramente sim. Acho que o Flamengo tende a equilibrar esse favoritismo pelos valores individuais. Agora, como time, o Botafogo é um time bem mais confiável do que o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo me chama muito a atenção, porque a gente se acostumou a ver o Flamengo como um time que marca, ataca, mas tem dificuldade para defender. No atual estágio do campeonato, estava dando uma olhadinha nos números antes do programa, o Flamengo, ele sofre mais finalizações do que finaliza no jogo. O Flamengo sofre, em média, quase 13 finalizações por jogo e finaliza 10. O Flamengo, dos 20 times, é só o 13º em número de finalizações. O poderio ofensivo desse time, o volume de jogo, caiu muito nessa bagunça de padrão de jogo, né? Em dado momento do trabalho do Sampaoli, a impressão era que o time estava caminhando, não na velocidade que a gente esperava, mas que ele estava caminhando. Agora ele entrou numa gangorra que a gente nunca sabe exatamente o que esperar do Flamengo em campo. E isso é muito ruim. O Botafogo é o contrário. Jogue bem ou jogue mal, ele vai numa batida muito semelhante. É um time muito mais consistente para o campeonato e eu acredito em maior chance de vitória do Botafogo no Clássico do que para o Flamengo. Eu estava olhando aqueles dias do Sampaoli ali para jogos e tal, eu estava imaginando o seguinte: como ele também muda muito o time, que é diferente. Se você pega o Abel, tem 10 dias, 5 dias, 8 dias, ele vai treinar naqueles dias o mesmo time. O jogador já sabe a função dele, sabe o espaço tudo. do campo que ele tem que ocupar, Como né? o Sampaoli muda muito, então você diz assim, agora teve 6 dias para esse jogo, acho que é isso. 7, vai jogar no 7º dia. Teve mas aí agora vamos supor que ele vai jogar com o Pedro. Então ele teve 7 dias para treinar o time diferente, porque o Pedro joga diferente pra caramba do Gabigol. Sim. E aí não sei se ele vai mexer dos lados. Ou seja, é um novo time, que mesmo que mude uma ou duas peças não, só. Vai mudar mais, porque o Arrascaeta tá machucado, o Luiz Araújo tá machucado. Obrigatoriamente vai ter que mudar. Então não é uma sequência, ele é um prazo que ele tem para fazer um novo time para esse jogo. Aí depois ele tem mais um prazo lá na frente, aí já vão voltar os jogadores, voltam uns, ele vai mudar, ele vai ter uma data FIFA aí para treinar. E o que vai acontecer? Ele vai fazer mais 3, 4 modificações, então é um novo time. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, claro, não tem uma continuidade e um entrosamento em campo. Tá exato, é diferente daquele time que sempre repete e tal. O Botafogo, se tivesse 7, 8 times, ia treinar, tendo todo mundo. É o Eduardo, é o Tiquinho, o fulano, Beltrano, aqui atrás, tá com o Cuesta, Adriel. É o mesmo time que você treina 7, 8 dias, pensando no adversário. O do Sampaoli é sempre mudado. Então vem uma surpresa e do time que certamente não está muito treinado. Está treinado esses dias só. Eu acho que você toca num ponto que é muito importante, Mauro, que é a diferença de quem entra e quem sai. Porque não é que ele troca um lateral que vai à linha de fundo por outro lateral que vai à linha de fundo. Não é que ele troca um atacante com característica de área por outro atacante com característica de área. Quando ele faz essas modificações, ele acaba mexendo muito em quem está no entorno da peça trocada também. Eu acho que essa é a grande questão. É a estrutura como um todo que se modifica. Ô, João Pascoal, para provar que você manda aqui. Você manda aqui. Eu vou dar os números de Pedro e Gabriel pra gente entrar no debate de quem deveria jogar pensando nessa esteira da característica. Coloca aí pra gente, por favor. Olha aí, ó, Gabriel e Pedro no Flamengo em 2023, né? O ano inteiro, não é só com o Sampaoli, até porque os números do Pedro de participação e de jogos cairiam bastante em relação ao Gabriel se a gente fizesse esse recorte menor. Mas o que você estava falando, Pascoalzinho, é o que está ali mais para baixo, né? A quantidade de gols por jogo de cada um. A do Pedro é superior ao do Gabriel, mesmo com 4 partidas a menos e muito menos vezes titular.
e os minutos para participação em gol, que quase é metade, quase né, o dobro, não, um pouquinho menos, né, de diferença, mas quase o dobro. Roda a vinheta pra gente abrir o debate. Mas é grande. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Propagandinha, né, galera? Seu jogo. Vai nessa, Pascoalzinho. Mas aí, dessa situação, o Pedro tem 27 gols e o Gabigol 20. Sim. O Pedro tem 4 assistências e o Gabigol Também, 4 assistências. Sim. Só que o Pedro leva 88 minutos para fazer um gol e o Gabriel mais de 150 minutos, quer dizer, mais de um jogo e meio para fazer um gol. E o Pedro precisa de menos de meio de uma partida. É aquele sonho do Luizão, né? Um sim, um não. O Sapo sempre falava, Pascoal, para a torcida não sentir saudade, o centroavante tem que fazer um gol, um jogo sim, um jogo não. Porque a torcida, ela não fica, aí tem jogo que você faz 2, a torcida fica toda feliz. Aí no outro você dá, né, dá para você, entendeu? Dá para você descansar. Então o Pedro tá nesse ritmo aí. E o Pedro nem é titular. Pedro não é titular. Eu não vou me assustar se o Pedro começar o jogo contra o Botafogo como titular. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Gabigol fez aniversário. Não sou. Eu quero. Quem é que. Eu não sou contra o Gabigol comemorar o seu aniversário. Não sou. Porque ele não tinha jogo naquela hora, ele não tinha treino naquela hora, ele estava no dia, na hora de descanso dele, estava no lazer, ele estava ali, dava para ele fazer, dava para ter a festa. Se você parar para pensar, tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para a torcida do Flamengo estar tensa para esse jogo. Você acha que o torcedor do Flamengo quer perder de novo o Botafogo? Não. Você acha que a torcida do Flamengo está feliz com esses acontecimentos que tem visto no time do Flamengo? Não. Né? Claro que não. O Flamengo não produz. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e não joga como o melhor time da América do Sul. É fato. Está lá. Uma gestão muito complicada de elenco, uma situação muito delicada, entendeu? No caso do Gabigol, especificamente do aniversário, não vejo problema. Hein? Não vejo problema. O aniversário foi na terça-feira, o jogo é no sábado. No sábado, tem muita distância aí. E mais uma coisa, para mim o Gabigol é extremamente profissional. Não, isso é um fato. Todos que eu converso, com quem eu falo a respeito do Gabigol, todo mundo fala, cara correto, treina, se dedica e tal, e aplicado. Beleza. Fato. Mas ele foi lá, ele lançou uma música, ele foi cantar uma música. É o Lil Gabi que lançou a música, não foi o Gabigol. O Lil Gabi. Quem que é isso? É o Gabriel quando ele tá cantando. Não, tudo bem, é nova versão, gente, é nova versão. Tem que, porque daqui a pouco, isso aí vai passar. Isso vai passar. Mais 5 anos, mais 6 anos, isso vai passar. Porque a vida é assim. O Gabriel não é eterno para jogar no Flamengo. Você imaginou se o Zico pudesse jogar eternamente no Flamengo? Que coisa maravilhosa que seria. O Gabriel também não é eterno, vai passar. Porque as pessoas passam e quem fica é o Clube Regatas do Flamengo. Isso que é o melhor. Então eu acho que os caras têm que se dedicar mesmo no jogo contra o Botafogo. Já que eles foram na festa, e eu não acho que tenha nada, já que tem gente pegando no pé a respeito dessa festa, a senhora está querendo essa aí? Então, eu acho que eles têm que arrebentar no jogo com o Botafogo. E aí vai arrebentar o Gabriel ou o Pedro? Eu acho que vai jogar o Pedro. Eu tenho só minha impressão. E quem entrar tem que jogar tudo que pode nesse jogo. É o jogo deles. É o jogo pós-festa, um jogo pós-recuperar, tentando recuperar o Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo ainda tem uma final de Copa do Brasil. Que bom que tem. Ih, rapaz, mas se o aniversário era do Gabigol, por que estão botando essa pressão em cima do Pedro? Não, mas não é pressão, é só porque o debate é sobre quem vai entrar pro jogo. A gente acabou passarinhando no aniversário do meio da semana, entendeu? Porque o Gabigol é o atacante mais ineficiente do Campeonato Brasileiro. Então, comparado... Ineficiente. É o que mais precisa de chances para fazer gol, comparados com os outros grandes artilheiros. Então, se comparar ele aí com o Tiquinho, ele vai perder. Com o Paulinho, então, do Atlético, ele perde assim, sabe? Ele precisa de uma quantidade enorme para fazer um gol. Mas isso faz tempo, só que ele faz. E às vezes ele faz gols decisivos. Como o Flamengo queria tanto, ele faz 1, faz 2, exatamente, mas ele 5, 6 e tal. Então, às vezes ele passa um período que ele finaliza uma quantidade que outro atacante faria 4 ou 5 gols, ele faz só 1. Com aquela mesma quantidade. Só que ele tem muitas chances, então, mas a gente cansa de ver. Tem uma perna dele que não é tão boa, para quem é
Para quem é o Gabigol. Cabeceio não é o forte. E aí eu acho que pode estar aí alguma das respostas pro jogo, né? O Botafogo é um time muito forte no jogo aéreo e com o Pedro o Flamengo consegue parar um pouco mais. Tava dando uma olhadinha no recorte recente de ambos. Os dois têm apenas 2 gols nos últimos 10 jogos. Nossa. Com a diferença que o Gabriel joga mais minutos do que o Pedro, né? Então a média, mesmo nesse recorte igual a média de gols por minuto do Pedro, é melhor. Eu acho que assim, os dois eles são muito bons, né? E a discussão ela passa muito, não é sobre quem é melhor, é sobre quem está melhor ou quem está pior, né? É muito sobre a fase, porque eles são jogadores quase que equivalentes em relação à qualidade técnica. E o Gabriel não vive o seu melhor momento. O jogo contra o Botafogo é um jogo muito duro, é um jogo muito físico. O Botafogo é um time muito forte. Mas já ficou, só para você continuar, Zupag, tem o outro lado que é o seguinte, já ficou muito claro que pro jeito do São Paulo jogar, Gabriel encaixa melhor. Ele prefere o Gabriel. Sim. Então assim, e a gente vai ver talvez o Bruno Henrique e Pedro, né? Um ataque que a gente viu talvez menos em grandes jogos, né? Sim, ou era Gabriel e Pedro, ou era Gabriel e Bruno Henrique, né? Então. Tendência é que seja Bruno Henrique pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, e eu imagino o Pedro centralizado. Acho que é válido, né? Não é definitivo, né? O Gabriel virou reserva, não é essa a discussão, mas eu acho que talvez seja válido nesse momento tentar fazer esse teste, até para tentar, de alguma forma, restabelecer a ligação entre Pedro e Sampaoli, né? O que é importante para um ambiente tão mal cuidado como é o ambiente do Flamengo, esse caos gigantesco que é o ambiente do Flamengo. Talvez, se as coisas funcionarem assim, né, não de maneira forçada, mas pode ser o início de algum tipo de reconexão entre partes importantes do trabalho. Bela discussão, né, galera? Primeiramente, deixa o seu like aí, por favor. Se você quiser expressar a tua gratidão, né, para mim e para a própria plataforma do YouTube que permite que a gente traga um conteúdo de outros lugares, e gratidão também ao Grupo Disney, que não derruba o nosso canal e permite que a gente traga um pedacinho e divulgue o pessoal aí. Desculpa a bagunça aí atrás. Galera, comentários inúteis, né? Tanta coisa para falar, tipo, essa questão de Gabigol e Pedro, a gente sabia que ia dar problema desde que o Pedro chegou, ele chegou para ser reserva do Gabigol. Essa é a verdade. E é impressionante realmente como o Pedro ele precisa de menos chance para fazer gol do que o Gabigol. E a gente dificilmente vai ter oportunidade de ver como seria o Pedro uma temporada inteira ali, de titular, entendeu? Com força física, com disposição, né? Quando o cara tem sequência de jogo. Aí dificilmente a gente vai ver. 2020 teve muito, mas de lá pra cá, os caras sempre preferem o Gabigol. E tem aquela questão de vestiário, né, mano? Todo mundo fala sobre isso. O Gabigol é profissional. O Pascoal mesmo falou ali. O cara não falta treino. O maluco se dedica, treina. Mas é mimado, né? A gente é mimado. O cara é nosso ídolo. Não tô questionando isso. O cara é nosso ídolo. Mas ele tem esses problemas aí. Agora, eu queria ver o Pedro jogando, mas era assim, numa situação onde, primeiramente, tivesse um técnico coerente para poder fazer um esquema de jogo que funcionasse pro cara também. Até pro próprio Gabriel, tipo assim, ele perde muito gol, isso é óbvio. Mas o Flamengo tá com muito pouco volume de jogo. Trouxeram números aí pra gente, o Flamengo mais sofre finalização do que finaliza. Isso é um absurdo. Como é que a gente vai dar certo assim, mais se defendendo do que atacando? Outra questão também que a gente pode discutir no futuro é um goleiro firme, né, mano? Vê qual é desse Rossi aí. Nenhum time, consegue, né, perpetuar muito tempo competindo. Ser um goleiro bom, ver aí o Cássio no Corinthians é um bom exemplo. Mas pro jogo de amanhã, mais uma escalação diferente. É raro, mas acontece todo jogo no Flamengo. Cara, vimos aí o São Paulo realmente treinou com o Pedro de titular ontem e hoje. Um time com 3 zagueiros. Aí ontem foi uma escalação, hoje já foi outra no treino. Então assim, não dá nem pra gente muito chutar qual vai ser a escalação. Ontem eu até soltei num short aí, mas o cara já mudou hoje. Então difícil saber qual time que o cara vai usar. Agora, 2024 aí, se a diretoria do Flamengo não tiver em mente que tem que trazer um cara
Pô, cara, primeiro tem que conhecer os jogadores, tá ligado? Fica tirando o jogador de posição, querendo fazer o cara jogar de outro jeito, sabe? Porque na Europa é assim, mas, cara, aqui não tá funcionando muito isso. Os técnicos que deram certo no Flamengo botou cada peça no seu devido lugar, fez o, né, arrumado, um básico arrumado, mas cada peça no seu devido lugar. Isso para mim é muito importante. Agora, tem que dar sequência, né, mano? Tem que dar sequência, porque queria ver o Pedro numa situação melhor, né? O cara já está insatisfeito com o clube, já falou que quer sair ano que vem, não gosta do técnico, cheio de problema com a comissão. Então, assim, a gente fica, sabe, à mercê aí do acaso. Muito mais do que uma previsão do que foi treinado, ensaiado para o jogo, né? Porra, cada jogo é uma escalação diferente, cada jogo o jogador tem que cumprir uma função diferente. O maluco fica perdido, gente. O maluco fica perdido. Chega outro técnico também, gringo, vai ser a mesma merda. Quero trazer aí o Carvalhal. Vai ser a mesma merda, não conhece os jogadores, vai botar cada um, sabe? Ah, você não consegue fazer isso aqui pra mim, não? Tô precisando de um cara que faça isso. Aí, porra, você não consegue, deixa eu tentar outro aí, sabe? E a gente tá aí nessa, né, galera? Se você tem paciência pra me ouvir, pelo menos verifique se você está inscrito no canal. Deixe seu like aí, agradeço muito a audiência de vocês, tá? Compartilha com quem tiver interesse no Flamengo, tá? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Amanhã, se o São Paulo não ganhar esse jogo, se o Flamengo não ganhar esse jogo, eu acho que, porra, é gota d'água, cara. Manda esse cara pra rua.